Gente, deixa eu apresentar esse menino lindo. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Lisboa. Boa tarde, Madrid. Hoje a gente vai bater aquele papo de artista. Meu convidado começou a praticar artes marciais aos 9 anos. Aos 12 foi para ginástica, competiu em kickboxing e, como bom sagitariano que é, meteu a mochila nas costas, se mudou para os Estados Unidos, onde viveu por 8 anos e se formou em realização e produção de cinema. Só que, claro, também como bom sagitariano que é, que eu acho que nascido em dezembro, deve ser sagitariano, julgo eu, não parou por aí. David Chan Cordeiro, mais conhecido como Chan, nosso anjo protetor, o anjo protetor dos atores, é coordenador de duplos, rigger e coordenador de lutas em televisão, publicidade e cinema. Chan, obrigado por acordar cedo num domingo para bater um papo com essa ruiva chata. Obrigada, meu amor. Ora, essa, obrigado pelo convite. Não é assim tão cedo, não é? Porque aqui são 1h da tarde onde eu estou. Exato, isso me leva à primeira pergunta, que é: aonde você se encontra nesse exato momento? Então, em que lugar do planeta? Eu, neste preciso momento, estou em Madrid. Estou em rodagem por uma série. Então, estou aqui há cerca de um mês e vou ficar, penso que até novembro, para até terminar este projeto. E pode revelar a série ou é segredo? Posso, sim, não há problema, posso revelar. Estou a trabalhar na segunda temporada da série Warrior Nun, uma série para a Netflix, que inclusive Olha, exatamente. E que inclusive é a protagonista, é uma colega nossa, não sei, penso que já também trabalhaste com ela, a Alba. A Alba, linda. E então, O Mundo Pequeno, vamos nos encontrar aqui neste projeto. Tive o prazer e a honra agora de estar a trabalhar com ela, e estou a trabalhar precisamente não sei para quem já viu a série, mas a série lida com poderes do fantástico, eles têm capacidades de voo e essas coisas todas. Então, no meu trabalho precisamente aqui é montar os cabos que fazem então a simulação dos voos dos atores. Falando em poderes fantásticos, um menino que vem do cinema, queria saber um pouquinho da sua jornada do herói. Como é que vem essa coisa assim das artes marciais para o cinema? Como é que foi esse salto, Chan? Como é que vem então esse salto? Eu explico. Eu desde pequeno era fascinado fiquei fascinado por filmes de artes marciais por influência do meu irmão. O meu irmão alugou uma cassete, uma VHS de um filme de ninjas. E eu, na altura, fiquei logo fascinado quando vejo aquele filme, porque vês os performers a fazer mortais, a fazer coreografias de luta com espadas. Portanto, isto é tudo tem um enorme impacto em mim enquanto criança. Fiquei facilmente impressionado com aquilo. E depois, isto é uma coisa que eu só me percebi muito mais tarde, mas o facto de eu ser, a minha mãe é chinesa, o meu nome é David Chan Cordeiro, a minha mãe é chinesa, o meu pai é português. E eu cresci com poucas influências chinesas na minha vida. Tinha a minha mãe, tinha a minha família e pouco mais. Eu era dos poucos miúdos, se calhar o único, em Portimão, porque eu nasci numa cidade pequena, ou vivi numa cidade pequena. Então, na minha ignorância, e também porque foi o que me tinham dito na altura, eu achava que ser-se chinês, ser-se asiático, era saber artes marciais. Porque, imagina, estamos a falar da década de anos 80, todos os filmes que tu vês com asiáticos, eles estão sempre a lutar, estão sempre à luta, estão sempre a fazer artes marciais, estão sempre vestidos com aqueles fatos de Kung Fu e aqueles chapéus de arroz. Então, tu tens esse estereótipo e depois tens as pessoas a dizer... As caixinhas que passam. As caixinhas, exatamente. A gente. E depois em cima disso tens as pessoas que quando vêem na rua, tu és chinês, mas sabes lutar, sabes falar chinês, aquelas perguntas normais das pessoas não sabem. E tu pensas, eu se calhar sou um falhanço para a minha cultura, para a minha família, mas eu tenho que aprender artes marciais. Então eu impus sobre mim essa pressão, adicionada à minha paixão pelas artes marciais. Portanto eu pensei, vou convencer a minha mãe, e pronto, eu convenci a deixar-me inscrever nas artes marciais ao Kung Fu aos 9 anos, e a partir daí nunca mais desisti de treinar. E das artes marciais para o cinema? Ok, então, boa pergunta. Como é que isso acontece? Portanto, eu começo a treinar artes marciais e ginástica, sempre com aquela ideia de que, um dia eu gostava de trabalhar no cinema. E cedo me apercebo, ou cedo, se calhar devia ter para aí 12 anos, não sei, fico a saber que existe a profissão de duplos de cinema, os dublês, como se diz no Brasil, ou stuntman, stunt performer, em inglês. Então eu descubro que existe esta profissão, que são profissionais de risco, que executam as cenas de ação que os atores não conseguem fazer.
então eu achei fascinante essa profissão, tipo, ok, então isto é possível ser-se pago para isto. Comecei a investigar mais, comecei a procurar mais sobre formação e encontrei uma formação nos Estados Unidos, do qual eu participei no ano 2000. Eu fui aos Estados Unidos passar uma temporada com um dos meus melhores amigos de infância, que era também o meu colega de treino, que era o Rato, o Paulo Santana, e nós fomos os dois para os Estados Unidos de mochila às costas, dois putos. Eu tinha 18 anos, ele tinha, sei lá, 22, 23, e fomos dois gaiatos para Seattle fazer uma formação. Era uma formação de 4 semanas, e nessa formação aprendias a todo um rol e uma panóplia de modalidades, tipo, aprendes a cair, a andar a cavalo e a cair de cavalo, quedas de escadas, coreografias de lutas, fireburn, que é quando põe a arder, atropelamentos, precision driving, todas as modalidades ou todas as, digamos, as diferentes secções e áreas da área dos duplos, nós aprendemos um pouco de tudo. E aquilo abriu-me ainda mais os olhos e mostrou-me que, ok, é todo um mundo aqui de informação que eu desconhecia, mas eu até tenho algum potencial para isto. Somente na parte das lutas, que era onde eu e o Rato dominávamos, e nós ali demos, como se diz no Brasil, show de bola, lá na área das lutas. Show de bola. Porque nós também já tínhamos mais de 10 anos de prática de artes marciais perante os outros colegas que estavam ali a fazer formação de lutas cénicas pela primeira vez na vida. Então eles aí deram-nos imensos elogios e foram extremamente simpáticos. Olha. Nas outras áreas éramos uns amadores e uns nabos, como se costuma dizer, como qualquer outro. E aí foi quando eu decidi, ok, eu tenho potencial para isto, eu quero investir, eu quero estudar cinema, porque eu percebi, se eu puder aliar o know-how, o conhecimento em frente à câmara, com o conhecimento atrás da câmara, que é a tal parte da realização e saber trabalhar os ângulos de câmara, eu acho que isto vai fazer de mim um melhor performer a longo prazo. Pelo menos era o que já se falava na altura. Para não ser só aquela pessoa que só usa um chapéu, tipo, eu sou dublê, só sei lutar, eu sou ator, só sei representar. E hoje em dia as pessoas usam vários chapéus. Por exemplo, tu és atriz, tu és diretora de atores, também és ensinadora de effect, né? O efeito barra que exatamente. Aquela norte-americana está estudando. Não, eu fico fascinada com, eu falo realmente o que um filme não pode provocar dentro de uma pessoa. Você vê essa paixão que o cinema despertou em você pelas artes marciais, esse insight que você foi ter lá na frente, essa vontade de estudar cinema e a conexão que você fez depois dessas duas peças do puzzle. E olha onde você está hoje. É verdade. Né? De repente, como foi isso? De repente, o sonho de um puto vendo televisão e será que eu tenho que ficar dentro da boxe ou fora da boxe? Quem sou eu na fila do pão? Eu vou aprender artes marciais ou não? E a coisa da paixão mesmo, né? Que de repente você encontra aí a tua paixão nas artes marciais e como você vai fazer disso a profissão da tua vida, e que não é fácil, né? A gente sabe que fácil não é. Mas também não foi tão moroso. Eu estava aqui fazendo contas com quantos anos de carreira você está como duplo, trabalhando mesmo na indústria do audiovisual? A trabalhar profissionalmente, eu iniciei-me em 2016, é o ano que eu considero 2016. Profissionalmente, comecei 2006, desculpa, 2006, agora já perdi um bocado a noção. 2006 foi o ano em que eu oficialmente comecei a trabalhar e comecei a viver 100% disto. Portanto... Não vou dizer que foi sorte, porque você está trabalhando desalmadamente, você trabalha pra caramba, você não para. Né? Pá, felizmente sim, felizmente os últimos 10 anos não tem. E o seu trabalho é muito físico, literalmente, o seu trabalho é muito físico, é também muito extenuante. Né? E obviamente há sempre um custo social nisto, não é? Porque eu trabalho, como disseste, e bem, desalmadamente e considero-me bastante grato pela profissão que eu tenho e rodear-me, e uma equipa fantástica que eu me rodeio, porque isto não é só fruto meu, é fruto das pessoas com que eu tenho prazer e honra de poder trabalhar diariamente, e então tudo isto contribui, felizmente, para o sucesso que eu estou a ter e esperemos que assim continue. Mas há sempre um custo, não é? Na vida, e acho que é importante as pessoas perceberem. Eu trabalho desalmadamente, eu sou workaholic, eu trabalho até aqui para o lado, mas depois há um custo, não é? Depois não tens eventos sociais, não tens vida pessoal, eu não tenho família, não é? Quer dizer, tenho a minha família e os meus pais, mas eu não sou casado e não tenho filhos. Você me contou uma coisa muito boa, adorei o seu novo hobby de se fotografar nos corredores dos hotéis. Incrível. Sim, quer dizer, eu passo tanto tempo sozinho
que eu agora meto a minha câmera no tripé e faço assim um pino no corredor e tiro uma fotografia em pino, a fazer, porque eu passo imenso tempo sozinho em hotéis, estás a ver? Bem-vindo ao clube, me solidarizo muito com esse seu lado workaholic, sou uma apaixonada pelo que faço. E nesse Mas eu aspecto não me muito queixo. realizada. Eu também não me queixo, quer dizer, eu me queixo assim, me queixo do cansaço, porque é duro fisicamente, né? Sai mesmo do peso. Mas você está colhendo, fazendo contas, assim, foi rápido em termos de plantio, né? O bambu chinês, acho linda a metáfora do bambu chinês, quanto tempo ele demora para emergir. E o seu processo é muito bonito, porque também em Portugal a gente demorou muito tempo para surgir aí oportunidades de cinema sério, de streaming, de séries bacanas. A gente ficou mais tempo fazendo publicidade e novela. Agora está surgindo oportunidades de Netflix e de filmes legais, e você pegou essa onda, porque você plantou no momento certo, você estava ali ralando na TV, na publicidade, e fez o teu nome, cara. Você é realmente uma referência nesse aspecto. Obrigado, qual foi o primeiro trabalho na TV? Você lembra? Lembro. Aliás, acho que eu gosto de contar esta parte, mas eu tenho sempre a mania, quando conto histórias, para mim o objetivo é que as pessoas possam tirar daí uma lição e de valor, e não só o Xan contar uma história só para se ouvir a si próprio. Portanto, o meu trabalho em televisão em Portugal foi nos Morangos com Açúcar, quando eu voltei. E eu conto esta história porquê? Porque eu quando chego a Portugal cheguei cheio de sonhos e motivação e vou mudar as coisas, e vinha com aquela energia dos Estados Unidos e estás em altas, pá, e de repente bates de frente numa parede e percebes que as coisas em Portugal não funcionam ao mesmo ritmo. É outra cultura, não estou a queixar, mas whatever. Eu acordei rápido. Como eu precisava de fazer dinheiro, eu inscrevi numa agência de figuração e fui trabalhar como figurante para os Morangos com Açúcar. E eu adoro esta história porque, para mim, na altura, não é magoa, mas custou-me saber, agora tenho que dar 3 ou 4 passos atrás para poder fazer dinheiro, e pronto, e estava lá eu de fundo nos Morangos com Açúcar a fazer figuração, a malhar. Eu fui contratado para estar a malhar no ginásio, portanto o meu trabalho era estar ali a fazer ferro e de vez em quando tinha uma fala ou outra, mas era a grana suficiente para me safar os meses, porque eu na altura estava mesmo apertado. E nisto, com networking que eu fui fazendo, falando com as pessoas certas, eu consegui chegar ao Bruno José e à Patrícia Sequeira na SP. E o Bruno é um brother, eu adoro o Bruno, é das pessoas mais queridas deste meio, ainda hoje temos uma boa amizade, ele é super carinhoso, o Bruno é fantástico, tem um coração enorme. E eles deram uma oportunidade, eu marquei uma reunião, falei com a Patrícia e com o Bruno, eles na altura ficaram, bem, ou este gajo é um bullshit de primeira, porque este gajo fala muito entusiasmado, ou isto puto tem algum potencial, porque isto, sei lá, eu tinha 27 ou 28, estás a ver, quando me reuni com eles, agora vou fazer 40, portanto, olha os anos que isto foi. E eles disseram, vamos dar uma oportunidade a este miúdo, e a Patrícia apostou em mim. A Patrícia Sequeira deu uma oportunidade numa novela, que era O Perfeito Coração, com a Sandra Barata Belo e o Ricardo Pereira. E tantos outros, mas esses eram claramente os protagonistas. E o primeiro trabalho correu bem, depois veio um grande trabalho, graças ao José Amaral e ao Sérgio Graciano, que era a Lua Vermelha. O Sérgio era diretor coordenador do projeto. Por isso que eu achava que eu tinha cruzado com você na Serra de Sintra, é possível. Porque nessa altura eu estava fazendo Deixa Que Te Leve. Pronto, e vocês filmavam por ali. Exatamente. Eu não sabia se tinha sido na minha leva dos telefilmes que a gente tinha se esbarrado, ou se tinha... Não, mas eu achava que tinha feito alguma coisa antes de Gabriel. Eu tenho quase a certeza que nós nos cruzámos na Plural. Pois é, e aí eu não sabia se era NBP ou se era Plural. Exato. E o NBP tinha feito 2 levas grandes de telefilmes, depois fiquei um ano ali fazendo a Deixa Que Te Leve, mas eu tinha certeza que tinha cruzado com você fazendo alguma coisa grande e desafiante na Serra de Sintra. E foi exatamente aí que você estava lá com os meninos nas luas e nos lobos. Exatamente. E depois da Lua Vermelha foi assim tipo uma atrás da outra. Quer dizer, o primeiro ano da empresa foi muito bom, foi mesmo muito bom.
Eu não sei se foi sorte, não sei se foi os planetas alinharam, karma, o que vocês quiserem acreditar. Planetas Mas alguma aliás, coisa que conspirou a trabalho. nosso Meu favor. filho, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho no Yeah, é dicionário. verdade, é verdade. É vontade, eu acho que é um desejo, um propósito claro, e você foi empilhando as coisas que parece que se existe uma fórmula para o sucesso, né? Tipo, você tinha o teu propósito claro e você foi se preparando para isso. Yeah. Aí você falou, os filmes que marcaram, assim, também, quando você vai participar de um projeto, você também tem a tua identidade como artista, né? De Correto, onde sim. você bebe, assim, quais são as tuas influências? Pá, eu ainda sou muito old school, estás a ver? Eu sou um produto dos anos 80 e 90, portanto as minhas influências serão sempre aquilo que eu considero os meus mentores, Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, isto na área das artes marciais. Claro que depois tenho outros mentores, Scorsese, pá, outros realizadores, uns mais atuais, em que eu vou beber inspiração e percebo. Eles fazem filmes fantásticos, independente de ser um filme de ação, um filme de drama, seja o que for, o objetivo é entreter o público. Acho que estamos todos de acordo com isso. E para mim a ação tem que ser entertaining para as pessoas. As pessoas têm que querer ficar ali a ver 2 horas presas ao ecrã, a ver a minha ação e dispostas a dar dinheiro a troco disso. Por isso é o meu objetivo como coordenador de dublês hoje em dia. Eu tenho que criar algo que seja cativante o suficiente para te convencer a dar-me o teu dinheiro e em troco eu vou dar 2 horas de entretenimento. Portanto, a minha inspiração é tudo o que adicione valor e entretenimento para o público, porque esse é o meu objetivo final, é entreter o público. Portanto, eu vou buscar inspiração hoje em dia a tudo. Aos meus mentores, eu vou buscar os princípios do entretenimento. Mas hoje em dia, qualquer fonte, olha, Instagram, vídeos de YouTube, fails, vídeos do Partoba, coisas que eu possa ver engraçadas, que eu acho, pá, isto pode ser interessante se for feito com segurança. Nós podemos tirar daqui conceitos interessantes para o público em casa, rir, chorar, assustar-se. Portanto, o objetivo é quê? É causar emoções no público, sejam elas, whatever, tristeza ou felicidade. É verdade, na verdade, isso é tão básico, né? A gente não querer inventar a roda e também conseguir fazer analogias, né? Olhar para aquilo e conseguir se apropriar para a nossa realidade. Isso é parte do processo do criativo, né? Olhar e falar assim, isso aqui no meu mundo serve para o quê? Legal isso. E Chan, nesse teu percurso, assim, fazendo muita publicidade, muita novela, e agora mais no streaming e no cinema, o que você percebe muita diferença no ritmo? Isso afeta o teu trabalho? Sim. Como é que é? Como é para você? Você sente essa pressão, assim, na hora de preparar o ator, na hora de dar o teu suporte? São ritmos e são metodologias diferentes de trabalho, né? Eu a pressão sinto sempre, e acho que quem não sente pressão está a mentir, porque qualquer pessoa que tem o mínimo de brio e zelo pelo seu trabalho não quer falhar, não é? Porque por muito... Isto é um bocado ingrato, mas a verdade é que eu acredito muito nesta frase. Nos Estados Unidos, então, seguia-se isto à letra, que é: tu és tão bom quanto o teu último trabalho. Eu sei que não é 100% assim, mas grande parte é isto. Tu tens um péssimo último trabalho e as pessoas vão-te avaliar no último trabalho. Não é nos 30 anos de carreira que a Carla Muga tem, é no último trabalho que não correu tão bem, por motivos que às vezes são exteriores a ti e tu és julgado por aquilo. Portanto, há sempre essa pressão. Tu não queres não queres ter um mau trabalho no teu currículo. Claro. Porque infelizmente a memória é curta e as pessoas só se lembram do último trabalho e, como se diz em Portugal, passas de bestial a besta num segundo, não é? Então estás sempre a tentar evitar essas armadilhas e esses buracos negros para não te entrar aí e de repente estás a estressar e estás a ter um mau projeto. Portanto, o meu stress vem sempre daí, tipo, eu tenho que fazer um bom trabalho primeiro, tenho que entregar ao meu cliente um bom trabalho e ao público. E se eu puder, em cima disso, criar algo novo, ser criativo, porque reinventar a roda hoje é cada vez mais difícil, se não impossível. Isso já é um segundo passo, mas o primeiro passo é fazer um bom trabalho, certificar que o cliente está satisfeito, as pessoas estão seguras e o cliente final, ou neste caso o consumidor, vai gostar de ver a ação que nós criamos. Eu deixo-me estressar com isso, sinto que para as pessoas que vieram antes de mim nesta indústria, por uma questão de respeito, tu deves tentar sempre pôr o teu melhor, porque tu não podes fazer isto como trabalho das 9 às 5, e com todo o respeito, quem faz um trabalho das 9 às 5, eu quero dizer, isto não pode ser chapa 5, não pode chegar lá e dizer, isto é mais do mesmo, chega aqui, picas o cartão, fazes as tuas cenas de ação e vais-te embora. Não, tu tens de estar sempre a pensar, o que é que eu posso adicionar de valor, o que é que eu posso diferente que ainda não foi feito. E isso tem um gasto enorme em ti, nível psicológico, nível físico, e tu chegas a casa extremamente exausto ao final do dia, porque estás sempre a puxar o teu cérebro a 100%.
Claro. E nem sempre a gente conta com as condições ideais de preparação, né? E aí Não. queria relembrar um projeto que a gente fez junto e que eu guardo com muito carinho, que foi o Gabriel. O Gabriel, que eu sei que você pegou os meninos até fisicamente, enfim, foi. Pois foi. Vou passar a bola para você. A gente fez um projeto do Nuno Bernardo, o Gabriel, com o Zé e com o Igor, com o Zé Condessa e o Will Regala, e o Chan teve responsável ali pelos rapazes. Enfim, eu fiz a preparação de atores. Como é que foi ensinar aqueles meninos a lutarem? Não, ensinar o Igor e o Zé foi fácil, isto é, porque assim, quando tens dois... Eu vou usar aqui uma analogia, um bocado parva, mas pronto, eu gosto de analogias e exemplos. Quando tu tens dois cavalos de corrida que gostam de correr, é mais fácil competir com eles, não é? Se tu tens um cavalo que não quer correr, é complicado, porque aí tens que andar a puxar o cavalo. Eles os dois estavam cheios de motivação, eles sabiam a responsabilidade que tinham nas mãos e estavam ambos bastante motivados para treinar e para fazer o seu melhor. Portanto, para mim, metade do sucesso já estava garantido. O sucesso, isto é, da missão. Se o trabalho depois no final as pessoas gostam ou não, já são outros 500, mas a missão para mim era pô-los em forma e pô-los aptos para fazerem pugilistas ou boxear com segurança. Portanto, para mim motivou-me imenso, porque eu vou ao ginásio e eles aparecem motivados para treinar. E para quem está de fora a ouvir isto lembra-se, a primeira semana é sempre extremamente empolgante, treinar, fazer ferro, fazer boxe, mas quando começam a vir as dores musculares e as contraturas e o cansaço, e em cima disso não tens que fazer leituras de guião e ensaios com os outros atores, começas a encontrar desculpas para não vir aos treinos, não é? E, portanto, é que eu digo sempre, a primeira semana é sempre a mais engraçada e depois a segunda começam a inventar desculpas para não aparecer. E eu lembro que a gente passou por várias etapas nesse projeto, e o Nuno foi impecável, porque a gente começou com uma meta maior de ensaios de preparação, né, de texto e da preparação dos atores. Depois, por alguma razão que nos ultrapassou completamente, a gente teve que diminuir o tempo do ensaio deles comigo. E ainda bem, eram atores muito bem formados, porque tinham outras coisas que eram igualmente importantes para a entrega do filme, para entregá-los no momento do início das filmagens, tal como a preparação com você, tal como eles terem condições de seguir a dieta à risca para estarem com o corpo riscado no dia das primeiras gravações, das primeiras filmagens, que não dá tempo, né, do ator ser puxado e alçado para um projeto desse e ainda querer aprender a atuar pelo meio do caminho. Então, assim, tinham outras prioridades. É tão importante a gente falar sobre isso, do ator estar ou não preparado para essas coisas que acontecem, porque às vezes a gente acha que a indústria vai dar tempo para o cara se preparar. Não acontece tanta coisa pelo meio do caminho. É isso, fulano teve, não sei, você está fazendo o projeto fora agora, enfim, acho que você é melhor do que ninguém para falar também sobre, você tem autoridade para falar sobre isso. A gente ouve, mas poxa, fulano teve não sei quantos meses para se preparar. Cara, você está pronto, você está pronto, porque passa muita água embaixo da ponte, né? Infelizmente isso é uma realidade em Portugal, que os orçamentos são sempre mais reduzidos. Pronto, é uma questão que é inerente a Portugal e não vale a pena aqui estarmos a queixar e apontar dedos. Temos que nos adaptar. Em Portugal temos sempre menos tempo de ensaio. Felizmente, no projeto que eu estou agora aqui a fazer, é um projeto de ação. É um projeto que já foi pensado como ação desde a raiz, portanto o orçamento foi pensado para a ação, quer dizer, se há departamento que aqui tem orçamento, é o nosso departamento dos dublês, porque os atores passam, não vou exagerar, eles passam 40 horas de ensaio connosco por semana, 40 horas. Claro, por semana. Mas aí você tem que prescindir do ensaio de atuação, para que ele seja tecnicamente preparado para a ação. Certo. Então ele tem que ser muito bom ator no resto, né? O que há aqui é tempo de preparação, tipo, na pré-produção os atores vêm 2 meses para as nossas mãos para ensaiar. Não é 2 semanas antes do projeto começar, olha, agora vamos fazer deste um Rocky. Isto não há cá milagres. O que é que eu comecei a fazer em Portugal? Como eu já sei que os projetos têm pouco tempo e pouco dinheiro, eu tento encontrar aqui os que eu chamo os meus hacks, as minhas batotas, para perceber. Ok, nós temos que pôr este indivíduo em forma, mas isso em forma é relativo, não é? Porque isso às vezes é só pôr a pessoa esteticamente mais interessante para
para o ecrã. A pessoa não precisa ser campeão de crossfit para estar em forma. Portanto, Não. isso em forma é sempre... E eu pergunto, hoje em dia faço uma lista detalhada de perguntas aos meus realizadores e aos produtores. Ele vai parecer tronco nu, o ator? Ele vai ter cenas em que tronco nu, porque tronco nu é complicado, não é? Porque já tens mesmo que estar a moldar o corpo. Ele só tem que ter volume, ou só que tem que parecer mais inchado. Pá, mas nós podemos fazer isso com Caso dos câmera e com meninos, luz. né, Chan? Eles Yeah. lutavam o tempo todo em tronco nu. Pronto, no caso dele calções e tínhamos mesmo de tronco nu. trabalhar a nutrição, tínhamos de trabalhar musculação, portanto aí não havia a volta a dar, tá? Mas mesmo assim consegues realçar, digamos, as sombras, e vou-vos dizer, vou dar aqui uma batota para quem está em casa a ver. Há certos músculos, agora estava aqui a virar para o Instagram, mas disse que estava a olhar Não tem para o problema, stream. eu vou aproveitar para fazer tradução simultânea. Batota é um truque, Ok. tá bom? Vou-vos dar aqui um truque. Para quem quer trabalhar os músculos, estou a falar a nível estético, e tem que dar o corpo ao ecrã, há certos músculos que tens melhor retorno ou mais retorno se focares nesses músculos, que eu vou explicar o que é mais retorno. Os deltoides, os ombros, não é? E os trapézios, mas mais os deltoides, são os únicos músculos que conseguem aumentar a tua silhueta como pessoa. Tu podes treinar peitoral, abdominais não é bem treinar, mas é mais secar, não é? Secar. Podes treinar glúteos, podes treinar perna, mas estes músculos são os que te aumentam a silhueta. E no ecrã, qualquer aumento é um ótimo aumento, porque já sabemos que na câmara as pessoas têm tendência a parecer maior. Porque eu, quando tenho que treinar um ator e sei que tenho poucas semanas, eu vou focar nestes músculos, vou focar nos músculos que eu sei que lhe aumentam a silhueta, e se ele tiver que estar tronco nu, eu vou focar se calhar mais na linha do peitoral, e no abdominal é só controlar ali as calorias que ele come, que é para ele perder. Normalmente os atores têm normalmente que secar para ficar bons para os abdominais. Não há necessidade de estar a fazer ab crunches, porque não é fazer ab crunches que eles saem. Portanto, não vou focar em pernas, não vou focar em cadeia posterior ou glúteos, porque isso ninguém vai, a não ser que eu esteja a fazer uma cena de nu. E nu, não é complicado. Ou temos tempo para treinar, ou manda vir um body double, um dublete de corpo para o ator. Está feito. Está feito. Agora, são estes os truques que nós fazemos. Nós temos de treinar um ator, nós focamos naqueles músculos que sabemos que vão realçar mais. Quer dizer, não vamos estar aqui a fazer um programa de 5 ou 6 semanas de treino, não temos isso para treinar. Muito bom, muito bom. E como é que foi a experiência na primeira série portuguesa para Netflix? Glória duplamente. Glória é o nome da série, Glória. E a tua Glória tá na primeira série portuguesa da Netflix. Eu sou super obrigado. Lá que estou, a nível pessoal, o meu ego está contente, porque pude participar na primeira série portuguesa para a Netflix, e isso é uma medalha que já ninguém tira. Se as pessoas agora vão gostar do projeto ou não, já não compete a mim. Isso não é problema seu. Não, porque eu estou mesmo contente com o que fiz, estou contente com o trabalho que todos fizemos. A equipa, lá está, vou ser completamente enviesado, você tem a minha opinião pessoal, vale o que vale, e podemos concordar e discordar. A equipa era de sonho. Tu tens o Shankowski como diretor de fotografia, o Tiago Guedes como realizador. O elenco era de sonho. Tínhamos tempo para treinar os atores. Tínhamos orçamento para fazer as coisas com calma e os stunts. Eu tinha... O Sérgio Batista, que é o nosso line producer, o nosso produtor, deu-me as condições para eu ter carta branca para fazer as coisas com segurança, obviamente, mas para pôr lá a minha assinatura. Aquilo eram os stunts pensados por mim, criados por mim e propostos ao realizador. O realizador deu-me carta branca, disse, pá, na boa, confio em ti e faz. Portanto, foi o trabalho de sonho para mim. Ainda por cima foi durante o ano de Covid, quer dizer, estamos a falar, está toda a gente infelizmente fechados em casa, e nós tínhamos a oportunidade de estar a trabalhar. Felizmente, não havia restrições na área da audiovisual, felizmente. Portanto, foi tudo para mim uma ótima experiência, e eu guardo ótimas memórias, estou ansioso para ver o resultado final. E a equipa que eu escolhi para me rodear foi uma equipa de sonho. Foi dos projetos que mais gozo me deu fazer em Portugal em muitos anos, vou ser sincero. Ai, que maravilha! Vamos aproveitar para mandar uns beijinhos para o Sérgio Batista, que eu também gosto muito dele, ele me trata muito bem na Única Mulher. E pois é, a única mulher que fez esse projeto. Durou tipo quê? De 5 anos, não foi? Tipo 5 anos, eu entrei no último ano. Entrei para acabar com o projeto, para mandar todo mundo para casa. Acho que toda a gente em Portugal trabalhou nesse projeto, Única Mulher. Isso foi tipo... Eu não podia ir embora, eu não podia, né? Estava aqui há 15 anos, não podia não fazer a Única Mulher, também era muito. Eu também fui lá parar, Você também foi lá parar. Yeah. Não. Eu fiz um afogamento com você, eu acho. Né? Epá, aquilo eram tantos episódios. Acho que fiz. Eu tenho aqui. Não, mas isso aqui eu fiz uma outra coisa com você, já como atriz RTP, Dante. Eu fiz uma cena de afogamento com você. Recorda-me qual era a série para RTP. Água do Mar?
Água de Mar, sim, claro que sim. Isso era aquela série com com os Mar navios de salvadores, não era? Sintra, sei lá, é dos Salvadores, um mar gelado dos infernos. O Dante me salvou a pele umas 2 vezes de eu não ir parar lá naquela água de 12, 10, 6 graus. Eu olhava para a tela, Yeah, é complicado em Senhor, não, eu Portugal. acho que eu não quero mais ser atriz. Não, gente, coisa ruim. Ninguém merece entrar nessa água gelada desse jeito. Yeah. E é engraçado porque quando as pessoas sabem que vão fazer cenas de ação, vêm sempre comigo primeiro, Xan, estou super empolgado para fazer cenas na água, estou super empolgado para fazer isto, e assim eu penso, quando estivermos em dezembro, numa água em Sintra, a 9 graus, tu vais-me dizer, estás assim tão empolgante. Mas eu não quero tirar a felicidade das pessoas, eu digo sempre, sim, claro, vamos divertir, mas eu já começo a pensar, isto pode ser um problema. Quando você ficar mais 6 tarde. horas em cima do jet ski, naquela Pronto. tem graça nenhuma. O que eu tento fazer eu tento avaliar os atores que me vêm parar às mãos, e cada pessoa é como é, temos que respeitar os feitios e acima de tudo os limites de cada um. Nós não somos todos iguais, não temos que ser tratados todos da mesma forma no que diz respeito a esforço físico. Eu não assumo que são todos iguais. Há pessoas que têm limites mais... têm outros limites e temos que respeitar. Portanto, eu gosto de me preparar para isso. Eu prefiro pôr as redundâncias, como eu gosto de ser, preparar-me do meu lado e ter mais mantas quentes, mais botijas de água quente, pausas maiores entre takes, falar com o realizador, perceber quantos setups é que ele vai fazer, porque ele ou ele vai começar a entrar em hipotermia, e depois pode ser um problema para nós a longo prazo. Portanto, eu não quero que o ator entre em hipotermia. Lá no curso, no Alma Criativa, a gente tem um módulo de trabalho de corpo, mas a gente não vai tão fundo quanto essa necessidade do ator se preparar, que inclusive você deu aula há 11 anos sobre isso, e a gente estava falando antes de começar a live, dele se preparar para esse tipo de situação. E hoje, né, Portugal está com a cabeça muito mais aberta. Quando eu cheguei aqui em 2008, não tinha esse festival de ginásio, não tinha essa chuva de whey protein e boxe espalhada para todo lado. E nesse aspecto o Brasil já estava muito mais avançado que nós, porque ele já tem a sua cultura também do físico muito mais implementado que nós. Porque eu na verdade, sempre tive uma rotina para manter a minha atriz emocionalmente saudável e para me preparar para um dia extenuante de gravação ou de ensaios ou de rotina de espetáculo, a atividade física sempre fez parte da minha vida. Eu nadava de manhã, fazia yoga à noite, ou corria, ou pedalava, porque eu precisava de uma quebra física, eu usava o estímulo do trabalho físico para me manter bem trabalhando, e às vezes você tem essas coisas das cenas de queda, correr em cena, ou caminhadas muito grandes. Quanto mais jovem de repente, mais cena de corrida, mais coisa, ficar correndo no set, ficar correndo atrás do gato, correr atrás do cão. Pô, e se você faz isso 30 vezes e você não tem condição cardio, você não tem como falar o texto e correr, daqui a pouco o cara do boom tá falando assim, pelo amor de Deus, minha filha, projeta melhor essa voz porque ninguém te escuta. Ok, entendeu? Obrigado por teres dito isso. É disso que a gente está falando. Não é sempre da necessidade do duplo, a condição cardiorrespiratória de um ator em cena, a atividade física. E isso foi uma coisa que me chocou quando eu cheguei aqui. A atividade física regular, fazendo parte da sua saúde, ator, não era uma realidade. E eu perguntava assim, eu lembro que eu falava para as atrizes mais jovens, eu falava, gente, mas como é que você acaba 10 horas, 12 horas de filmagem de boa, assim, só por curiosidade. Eu, como atriz, ficava curiosa. Como é que você consegue se preparar para o dia seguinte? Porque eu, nem dando uma cacetada na minha cabeça, vou conseguir relaxar o meu corpo e mergulhar em mais 30 cenas para o próximo dia, sabe? Me assustava isso. Então, eu imagino hoje como a qualidade de vida dos atores não deve ter melhorado com esse boom que veio, né, do fitness, do crossfit, ter ginásio para tudo quanto é lado. As pessoas estão muito mais saudáveis, estão muito mais ativas, e acho que a tua profissão deve estar sentindo mais essa qualidade do ator hoje. As pessoas estão com mais power, né, enquanto ator. A concorrência é maior, a fasquia aumentou. Vou-te ser sincero, mesmo que tu não gostes de treinar e não queiras treinar, tu sabes que a tua concorrência está a treinar quando tu estás a dormir. Portanto, no final, desculpem lá ser um bocado honestamente bruto ou brutalmente honesto. Espavila não. Mas a verdade é que tu estás a dormir e a tua concorrência, que é provavelmente mais nova que tu, que
tem menos, ou seja, que está mais sedenta que tu, porque está menos anos neste meio e está disposto a fazer o dobro do que tu não queres fazer. Infelizmente é assim que a vida funciona. Fica aí com a bunda no sofá, emborrachando no vinho, não tem problema não, os outros vão treinar. À medida que vou envelhecendo, eu acho que é importante, obviamente, ter um equilíbrio, mas eu acredito, e a ciência também já o diz, nós somos seres de hábitos. Bem, tu tens de ter esses hábitos instituídos, da mesma forma como nós temos o hábito de acordar de manhã, lavar os dentes, ou o hábito de tomar o banho, ou o hábito de fazer o jantar, tu tens de ter o hábito de cuidar do teu corpo. Não precisas ser um atleta de crossfit, ou seja o que for, mas tu tens que alocar 30 minutos por dia de um exercício físico que gostes de fazer. Não precisa ser ginásio, pode ser pádel, yoga, o que tu gostes de fazer, mas desde que adicione valor à tua profissão, porque das tuas ferramentas é o teu corpo, não nos enganemos. Tu não és só E Chan, ator não é papagaio de texto. O que a gente sente, o espectador não vê. O espectador só vê o que a gente faz e o que a gente fala em cena, pelo amor da santa. Eu não sei onde de onde eles foram tirar essa coisa. Então, essa coisa do movimento é muito importante. O espectador vê o que você faz e o que você fala. Então, é importante ter essa clareza. E me diz assim, você ficou 11 anos dando aula, e qual é o caminho para o cara que quer se tornar um duplo profissional? Okay. Eu já sei que Obrigado tu não está a fim de ensinar essa parada. Eu sei que Ainda bem que fizeste essa pergunta. Ninguém. Ainda bem que fizeste essa pergunta. Eu vou aproveitar a responder aqui às 11 pessoas ou 9 que me estavam a ver no Instagram num domingo de manhã. Eu estou escolar hoje, não consigo responder mais ninguém. Não, vou explicar, porque isso é uma pergunta que surge muito. Eu quero ser duplo, quero ser dublê, como é que eu faço? Pronto. E eu respondo a todas as mensagens. Às vezes demora um ano a responder, mas eu acabo por responder as mensagens todas que me vão lá parar, porque é falha minha, é verdade. Essa informação devia estar no nosso site, devia estar na internet, por falha minha. Eu ainda não concluí essa informação. Vai corrigir esse site, pelo amor de Deus? Eu sei. Toda a gente me fala que eu devia pôr essa informação na net. Acreditem, é culpa minha, eu não vou inventar desculpas, eu estou a procrastinar a fazer o site porque arranjo sempre desculpas para fazer outras coisas. Pronto, não há outra, estou a ser o mais sincero possível. Como é que faço para ser duplo em Portugal? Ou para ser duplo, vá. Isto é a minha opinião e vocês podem ir buscar outras opiniões, mas eu já consultei isto com vários colegas do meio e penso que estamos quase todos mais ou menos de acordo que tu tens que ter um skill, tens de ter uma habilidade excepcional e de preferência que essa habilidade excepcional tenha valor no nosso meio, ou seja, que as pessoas te queiram dar dinheiro a troco disso. Vou dar um exemplo de uma habilidade excepcional. Ser bom em ginástica, ser muito bom em andar a cavalo, ser muito bom a andar de carro. Isso são habilidades que neste meio nós estamos dispostos a pagar para ter um profissional. E depois, para além dessa habilidade, convém ter também a formação base, porque o dublê ou o duplo não é só um gajo que sabe fazer uma coisa muito boa, é uma pessoa que sabe fazer, obviamente, uma especialidade, uma habilidade muito boa, mas tem sempre todo o trabalho de base. Normalmente esse trabalho de base é o trabalho das lutas cênicas, do tal stage fight, como se diz lá fora, ou fight choreography, pronto. Tu tens de conseguir saber reagir, tens de saber mexer bem no ecrã, porque isso, a maior parte do trabalho que vai te cair nas mãos é saber lutar. Portanto, tens de ter esse trabalho de base e tens de ter uma habilidade. Como é que tu adquires essas habilidades? Essa é a pergunta que toda a gente me faz. O mais fácil é tu fazeres formação junto de uma escola de artes marciais, porque hoje em dia ainda há pouca oferta em Portugal. Tipo, queres aprender só luta para ecrã? Neste momento, para além de nós a dar formação em Portugal, não sei se há mais alguém, para ser sincero. E nós ensinamos atores, e a malta com o que eu treino, a treinar só para o ecrã, isto é, a lutar só para o ecrã, que é uma especialidade muito específica, ou seja, nem és artista marcial, tu és um artista marcial cênico. Okay? Isso seria o ideal. Como nós não temos essas formações ainda, de vez em quando nós damos workshop pontualmente ao longo, abrimos uma formação por ano quando temos tempo. Se não tens acesso a isso, melhor é inscrever-te numa arte marcial, seja kickboxing, karaté, qualquer arte marcial que seja o que nós chamamos de uma arte marcial de percussão, ou seja, em que estás a golpear, porque isto é o que transfere para o ecrã. Normalmente a maior parte das lutas que fazemos em Portugal são lutas de pontapés, socos, chapada, puxão de cabelo, não são lutas de MMA e grappling e jiu-jitsu, não é? Portanto, não vale a pena estarem a fazer artes marciais de grappling, façam artes marciais de percussão. Estares em boa forma física, e eis mais uma dica que eu dou sempre a toda a gente: não seja só um performer físico, porque se tudo correr bem, eventualmente vais ter um personagem e vão dar algumas falas, e nada pior que teres um dublê que só sabe lutar,
mas depois tem sempre aquela cara, está zangado, tem sempre a mesma cara, está feliz, tem sempre a mesma expressão, tipo, não sabe fazer expressão nem acting, e por isso é que é um bocado gozado, nós somos gozados, e com alguma verdade é que os duplos não sabem representar, mas é alguma verdade. Aí nesse momento você pode me procurar que eu resolvo o seu problema, mas não deixa para me procurar em cima não, porque eu preparo atores, não faço milagres, tá bom? Ok. Querido, o que vem por aí? O que tem de estreia? O que tem na agulha para ser lançado? Se puder revelar. Sim, senhor. Então, temos a Glória dia 5 de novembro. Temos o Uncharted, que vai sair no próximo verão, penso eu. Que é 2022. O que você filmou na Malta. Não, Uncharted não? filmei na Alemanha o ano passado. Esse é o da Alemanha. Sim, isso é a Alemanha, esse foi um projeto muito interessante. Voyage, que é o da Malta. O Last Voyage of the Meter, portanto, o Last Voyage acho que já posso falar, porque também já acabei a produção. Esse foi filmado em Malta durante 2 meses, é um filme de terror, realizado pelo André Overall, que é um realizador de terror muito conhecido aqui também na Europa. E o que mais vai ser? Mas esse só vai ser lá para 2023. Portanto, antes disso, vocês vão poder ver Glória, Uncharted, Warrior Nun para o próximo ano quando sair, mas ainda estamos em filmagens, portanto não sei quando é que vai sair. E não sei, vou ser sincero, é possível que haja mais algum projeto que eu tenha feito que vai sair, mas eu tenho uma memória muito curta. Eu apago as coisas quando sai do projeto e foco-me logo no outro projeto a seguir, portanto não sei. É capaz de ser mais alguma coisa. Um filme que você gostaria de ter feito? Só um? Não, eu digo já dois. Digo já dois que estão no cinema. O Dune, que saiu agora do Denis Villeneuve. O Dune para mim é uma obra de arte épica, e se me dissessem assim, olha, vais trabalhar neste filme só a passar copos de água ou entregar chá no catering, eu aceitava. Estou indo. Já estou aí nessa produção. Onde é que vai ser? O novo James Bond, porque em termos de sequências de ação está assim uma coisa épica, e eu acho que dava um braço para trabalhar nessa produção. E a novo Missão Impossível está top. Nova Missão Impossível. Esses seriam tipo os 3 filmes que eu... se pediste-me uma, deu-te 3 filmes. Eu abdicava de muita coisa para trabalhar numa dessas produções. Isto de correr bem será uma realidade num futuro não tão distante. Eu não tenho dúvida. O que é sucesso para você, Sean? Boa pergunta. Se calhar vou ser um bocado clichê, mas sucesso para mim é fazeres o que tu gostas e pagarem-te por isso. Não precisa ser cinema, mas se consegues fazer dinheiro com uma coisa que tu amas fazer, para mim é sucesso. Mas esta é a minha definição, eu sei que é muito pessoal para cada um. Com certeza, por isso que eu perguntei o que é sucesso para você. Sim. Esta seria a minha definição de sucesso a nível profissional, porque se me perguntasses a nível de sucesso físico, hoje em dia eu ligo muito à minha saúde, e à medida que vou ficando mais velho, hoje em dia dou cada vez mais presto atenção a isso, e eu acho que ter a minha independência física, ter a minha mobilidade, não depender de outras pessoas, poder fazer tudo o que me apetece fisicamente e não ter quaisquer limitações, para mim isso é se calhar ainda mais sucesso do que estar a fazer o que eu faço hoje a nível profissional. E eu espero chegar aos meus 60 e 70 anos ainda com a mesma qualidade de vida que eu tenho agora aos meus 40, portanto, esse é o meu objetivo pessoal a nível de saúde. Querido, muito, muito, muito obrigada. Acho que você contribuiu assim pra caramba pra galera que tá lá em casa, meio desanimada, que tá aí naquele mimimi, naquele disco ralhado, reclamando da vida, sem saber o que fazer para virar o jogo da carreira. Obrigadão. Obrigado pelo convite, Carla. Pelo exemplo que você é de determinação, de luta, de trabalho, de profissionalismo. Obrigado. Desejo tudo de bom para sua carreira. Sucesso. Yes. Espero que a gente se cruze em breve. Eu espero que a gente se cruze em breve, tá bem? Também, saudades de trabalhar contigo. Igualmente, beijo enorme, bom fim de semana e obrigado a todos que se juntaram a nós. Beijinhos, tchau.